Nosso querido e amado evangelista Wenderson, deixa Deus te usar, meu filho. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Sou muito grato por essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor para juntos adorá-lo e mais uma vez ouvir a sua palavra. E você que está com expectativa em Deus, você pode ter certeza que Ele vai suprir as nossas expectativas, porque Deus não nos dispensa de mãos vazias. Quando o povo de Deus se reúne, algo acontece, milagres acontecem. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, tem colocado no meu coração. Eu tenho compartilhado com os jovens aqui às terças-feiras. Toda essa terça-feira nós estamos aqui para a glória do nome do Senhor, ministrando a palavra sobre a vida deles. Aproveitando que vocês estão de pé, abrem a Bíblia no Provérbios 4, 7. Eliane, você vai conseguir colocar a projeção para mim? Fazer os slides? Por favor. Vai ser uma mensagem expositiva da palavra do Senhor. E eu separei aqui alguns versículos, gostaria que a igreja lesse todos juntos, em uma só voz, beleza? Bem forte. Vamos começar, Provérbios 4, 7. A sabedoria é a coisa... Provérbios 2, 6. Porque... Tiago 1, 5. Provérbios 9, 10. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração rapidinho? Paizinho Todo-Poderoso, nós nos colocamos à sua disposição para expor a sua palavra, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha falar com cada um, ó Pai, que aqui está, que se dispôs a estar aqui em sua presença, e que nenhum mal possa impedir, ó Pai. Nós ordenamos pela autoridade de Jesus, que toda influência maligna possa sair deste ambiente, e que somente a influência do Espírito Santo possa governar neste lugar, que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para ser sensível à sua palavra e entendimento da sua verdade, para que haja em nós libertação e cura, Pai. Essa oração que eu te faço, me usa mais uma vez para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Podemos assentar. Quero trazer essa palavra ao nosso coração, a começar falando sobre sabedoria. Salomão vai escrever alguns provérbios. Salomão, um rei considerado o mais sábio de sua época, vai nos dar conselhos esses que vai trazer vida para a nossa vida, que vai trazer portas abertas para a nossa vida, que vai romper o céu. Ele vai frisar bastante sobre sabedoria, colocando ela como a principal. Porque se nós, seres humanos, que segundo ele diz que nós temos um coração enganoso, fundar a nossa vida somente no nosso conhecimento, se nós fundar a nossa vida apenas do que nós conhecemos, o que nós achamos que é certo, o que é errado, se nós fundarmos a nossa vida somente no achismo e não na verdade, e não naquele que possui toda a sabedoria, todo o conhecimento, que é o nosso Deus, nós estamos fundando a nossa casa na areia. Mas se nós quisermos fundar a nossa casa, preparar a fundação da nossa casa, porque o princípio de uma construção forte é cuidar da fundação.
Se nós prepararmos uma boa fundação, nós seremos fortes. Os ventos não nos derrubarão. As tempestades, elas podem até vir, as dificuldades, elas podem até vir, mas elas não acabarão, elas não serão o fim da nossa história. Se nós estivermos fundados na verdade, se nós estivermos fundados em Deus, se Deus for a nossa base de vida, e o próprio Criador do mundo, do universo, Ele vai colocar algumas leis que vai reger o universo que Ele criou. O próprio Senhor vai colocar alguns mandamentos, alguns estatutos, e que nós precisamos, como filho dEle, como criatura dEle, obedecer para que nós tenhamos vida. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos obedecer esses mandamentos, nós precisamos obedecer a sua palavra. A palavra dEle é o que vai nos revelar o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria. Não é os famosinhos da internet que vai dizer quem nós somos, mas sim o nosso Criador que vai dizer quem nós somos. Não são os blogueiros que vão citar a nossa identidade, mas sim o nosso Deus que já escreveu desde a fundação dos séculos. Ele que escreveu a nossa identidade. Não é um governo novo que vai dizer que existe um novo sexo, uma nova ideologia. Não, não, não. O nosso Deus que fundou todas as coisas existem por Ele. É Ele que citou quem nós somos. E para nós entendermos os princípios do Senhor, a gente precisa entender que a Bíblia é a verdade absoluta e suficiente para a nossa existência, a nossa existência com plenitude. Que é diferente de somente sobreviver, porque nós podemos ser somente um sobrevivente. Nós podemos estar longe da vida, a vida só encontra em Deus, Ele é o único caminho. Não existe outro lugar, a não ser em Deus, para a gente viver de verdade. E o maior mal que existe da humanidade é que a humanidade está se afastando do plano original. E quando nós afastamos do plano original de Deus, nós estamos indo em direção à morte. Então, o grito do Senhor nessa noite para a nossa vida: volta à essência. Volta à essência, volta ao plano original, volta ao jardim. O nosso Deus vai plantar um jardim e vai colocar o homem lá, para poder dominar o jardim. E eu quero continuar a mensagem com vocês. Pode passar para o próximo slide, fazendo favor. E Deus vai colocar nesse jardim, vai criar todas as coisas para nós, vai criar fruta para nós, vai criar melancia para nós comermos, vai criar manga, vai criar todas as coisas que o ser humano precisa. Tudo estava lá. E aqui vai dizer, Salmos 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A terra é do Senhor, Deus é o dono. Nós somos do Senhor, Ele é o dono. Tudo pertence a Deus, tudo pertence a Deus. Romanos 14:12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu quero passar o primeiro princípio para vocês. Existe uma diferença de proprietário e domínio. Porque em Gênesis 1:26 vai dizer: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre toda a terra. Quando várias pessoas estão alugando casa para passar o final do ano, você vai ter o domínio dessa casa. O proprietário é quem está te alugando, mas você vai ter o domínio, você vai poder usar a casa, você vai poder fazer a sua festa, mas você vai ter que devolver a casa na mesma condição que você pegou. A maioria de nós vive de aluguel aqui nos Estados Unidos. Nós temos o domínio da casa, mas quando o contrato se encerra, nós precisamos devolver a casa no mesmo estado. Não inferior, se inferior,
nós temos que pagar. Isso é domínio, você tem um domínio da casa, ela não te pertence, mas você pode morar nela enquanto esse contrato ser vigente. E assim somos nós. Você não é dono da sua vida, você não é dono do seu corpo, o corpo pertence a Deus, Ele nos concedeu a vida. E vai estar escrito aqui em Romanos 14:12 que nós vamos ter que dar conta de tudo que nós fazemos nessa terra. Cada palavra dita, cada ação que nós fizemos e não deveria ter feito, nós iremos dar conta ao Senhor dessas ações. Cada coisa que nós deveria ter feito e não fizemos, porque a Bíblia fala que quem sabe fazer o bem e não faz também está pecando. A nossa vida ela é emprestada e nós teremos que dar conta ao Senhor, ao dono, ao proprietário, tudo que Ele entregou nas nossas mãos, nós teremos que dar conta para Ele. Você é apenas um administrador da sua vida. Você vai ter que prestar conta ao Senhor um dia no tribunal, de todas as coisas que Ele colocou nas suas mãos. Nós teremos que dar conta dos nossos filhos, que é a herança do Senhor. Nós teremos que dar conta da nossa esposa. Nós teremos que dar conta dos nossos negócios que o Senhor confiou em nossas mãos. Nós teremos que dar conta do nosso trabalho. Porque a palavra do Senhor fala assim, ó, tudo que façais para a honra e glória do nome do Senhor, é tudo, que comais, que bebais, tudo é para a honra e glória dEle. Nós precisamos viver uma vida de forma que glorifica o nome dEle. Então esse é o primeiro princípio que eu gostaria de passar para vocês. Deus é o dono e nós temos o domínio e nós teremos que dar conta de tudo que nós fazemos a Ele um dia. Ok? O próximo slide vai falar sobre o princípio da santidade. Aqui está o núcleo da natureza divina, a santidade. E o chamado de Deus para a nossa vida é a santidade. Será que é possível a gente ser santo como Deus é santo? Será que é possível a gente ser perfeito como Deus é perfeito? A palavra de Deus vai dizer, 1 Pedro 1, 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu, o Senhor, é santo. São princípios que não mudam e nunca mudará. A santidade de Deus, Efésios 1, 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O nosso Deus é santo, isso é um princípio que nós vamos ver desde o início. Ele não convive com o pecado. O pecado é oposição à sua santidade. O pecado é oposição à sua perfeição. Nele não há sombra de pecado, nele não há sombra de imperfeição. Ele é santo, ele é puro, ele é lindo em majestade, em clareza, em pureza. E nenhum pecado, nós vamos ver que nenhum pecado fica diante do Senhor. A começar lá do céu, um ser celestial, Lúcifer, se rebeliou, querendo usurpar o lugar de Deus, querendo ser Deus. Juntou uma turma lá de anjos para tomar o lugar de Deus. Deus não convive com o pecado, expulsou Satanás de lá, expulsou Lúcifer de lá. Esse é um princípio que é imutável. Deus, ele é santo e não convive com o pecado. Lá no jardim, Deus coloca uma única coisa para Adão, uma única ordem para Adão: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele podia comer de todas. Ele podia comer de todas as frutas, estava tudo lá. Era uma única coisa, ele não deu conta de expulsar Satanás de lá e cai. Satanás vai através da serpente, engana a Eva, Adão também cai. O que vai acontecer com eles? Deus vai dar uma segunda chance? Tudo bem, foi só uma mordidinha, vocês podem ficar.
Não, 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 não. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa porque Deus é puro, Ele é santo, Ele é impecável. E quando eles vão pecar, quando eles vão desobedecer, eles vão ser separados de Deus, uma morte espiritual. Eles são expulsos do jardim. E recebem maldições que vão seguir a vida deles. E a gente vai começar a ver alguns padrões de castigo mediante a desobediência. Eu quero passar para o próximo slide, a consequência do pecado diante da santidade de Deus. E nós vamos ver essa consequência, que é a separação. O pecado nos separa, é o que vai dizer em Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só o que o pecado faz. Impede. O pecado impede de Deus escutar as nossas orações. O pecado impede de nós escutarmos a Deus. Por isso que muitas vezes fica pessoas voando assim na pregação, não consegue, no mínimo, escutar uma palavra sequer, e chega ali fora, ali no portão, você pode chegar lá e perguntar para ele o que foi pregado lá dentro da igreja. Não sei. Não sabe o que foi pregado. Porque o pecado, ele faz isso, ele nos torna surdos espiritualmente. Bloqueia nós escutarmos a voz do Senhor. Seguindo aqui para os princípios. E nós vamos ver Deus colocando dois caminhos diante do homem. Isso está no Antigo Testamento, na lei moral de Deus. Porque Deus vai trazer para Moisés alguns princípios que nós já vimos antes mesmo de Moisés receber esses mandamentos. Nós vamos ver esses princípios se cumprindo na vida de Adão e Eva. Nós vamos ver esse princípio se cumprindo na vida de Caim. Caim vai cometer vai matar seu irmão Abel. Ele vai receber uma punição do Senhor, uma maldição. Caim, você vai andar errante na terra. E se alguém te matar, Caim, vou te colocar uma marca. Se alguém te matar, vai receber 7 vezes mais a maldição que eu estou colocando sobre você. E é o que vai estar escrito aqui, Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Deus vai colocar 2 caminhos. E vai colocar aqui na nossa vida na terra 2 caminhos, e também na nossa vida na eternidade 2 caminhos. Nessa terra, se nós obedecermos, nós seremos abençoados. Uma lei moral do Senhor. Isso é quem Ele é, ninguém muda isso. Se nós obedecermos a Deus, consequentemente nós teremos uma vida abençoada. E se nós desobedecer a Deus, consequentemente nós teremos uma vida amaldiçoada. E vai estar escrito também em 1 Pedro 3:12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o males. Confirmando essa teoria também no Novo Testamento. Deus tem bênção para aqueles que obedecem ao Senhor. Deus tem bênção para aqueles que decidem viver nesse tempo de corrupção, uma vida santa, uma vida em obediência a Ele. É um princípio imutável. E Deus vai ter maldição para aqueles que desobedecem a Deus. E nós vemos isso muito claro. Nós podemos começar a estudar, mapear vidas. E pessoas, até mesmo que estão dentro da casa do Senhor, vivendo período de maldição. Ele vai citar exatamente quais são as maldições, quais são as bênçãos e quais são as maldições.
Nós podemos ver nos próximos slides, vai ter bênçãos e maldições relacionadas à chuva. Olha só, bênção, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à terra, no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Bênção para aqueles que obedecem. E maldição, o Senhor transformará em pó a chuva da sua terra. E do teu pó virá a chuva dos céus até que seja destruído. Bênçãos e maldições relacionadas aos filhos. Bênção, bendito será o fruto do teu ventre, para aqueles que são obedientes à palavra do Senhor, aos teus mandamentos, aos teus estatutos. E maldição, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão e desfalecerão por eles todo dia, e não haverá força na tua mão. Nós vemos pessoas vivendo essa maldição. Filhos de crentes sendo levados a escravos. Hoje nós não estamos em guerra física, mas a nossa guerra espiritual, ela continua. E os filhos estão sendo levados a escravos, escravos do pecado, vícios. Eu tenho um Instagram e teve uma mulher, postei um vídeo sobre cura. E ela perguntou para mim, onde que Deus estava quando meu filho foi abusado? Onde que Deus estava quando meu filho foi abusado? Eu respondi exatamente isso para ela. Isso que eu estou pregando para vocês aqui hoje. É muito fácil nós exigirmos de Deus a bênção, sendo que nós não queremos obedecer. Nós queremos somente a bênção. Nós queremos a presença de Deus, mas não queremos fazer o sacrifício da obediência. Não queremos nos sujeitar à palavra dEle. Não queremos sentar para aprender, para buscar conhecimento, para buscar sabedoria. Nós queremos somente, ora por mim lá, varão, para Deus me abençoar. Enquanto ele está lá na balada, não vai ter bênção. As bênçãos correrão atrás de nós, se a obediência a Deus estiver em primeiro lugar em nossas vidas. Amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Se nós queremos a presença de Deus, nós precisamos buscar a obediência. E a palavra de Deus vai falar assim, olha, vós pereceis porque não sabeis, não tens o conhecimento, porque rejeitou a sabedoria do Senhor. Estamos rejeitando a sabedoria de Deus. Nós estamos indo por ondas de vídeos que viralizam. Nós temos um privilégio nesse tempo, de ter a palavra de Deus escrita para nós lermos a todo momento. Nós temos um privilégio incrível. São privilégios incríveis, porque nós temos a voz de Deus em nossas mãos. A revelação maior a nosso respeito de quem Deus é e o que Ele espera de nós como criatura dEle. Não tem para onde fugir, meus irmãos. Não tem para onde nós irmos. Jesus é o único caminho para a vida eterna. Eis que ponho diante de vocês 2 caminhos. Aqui na terra, bênção e maldição. E na vida eterna, céu e inferno. É você que escolhe. É nós que escolhemos. É nós que escolhemos. E nós vamos ver também bênçãos e maldições relacionadas aos bens materiais. Vamos ter bênçãos e maldições referentes às finanças. Olha só o que diz as finanças: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua
terra no tempo e para abençoar toda a obra de tuas mãos. Maldição, o estrangeiro que está no meio de ti subirá muito alto e tu descerá muito baixo. Com relação à vida financeira, com relação à saúde, o Senhor te livrará de todo mal, Ele manterá a tua vida. Maldição, o Senhor te afligirá com úlceros do Egito, com tumores, sarna e com pragas incurável, de que não poderá ser curado. Nós estamos na época que mais tem câncer, pessoas morrendo de câncer. Quando aconteceu aquele acidente na torre, nas Torres Gêmeas, eles foram atrás de Billy Graham, perguntar onde que estava Deus quando aquele acidente aconteceu. Porque os Estados Unidos foi fundado em cima do cristianismo. E ele era o conselheiro de todos os presidentes na época dele. E foram perguntar para ele onde estava Deus, por que Deus permitiu isso. E ele estava no hospital, ele não estava podendo responder aos repórteres. Pediu para que uma pessoa descesse e conversava e respondesse para o povo. Para falar assim, Deus está no mesmo lugar. Quando vocês proibiram as orações das escolas. Deus está no mesmo lugar. Quando vocês permitiram o casamento homossexuais. Deus está no mesmo lugar quando vocês permitiram o aborto. Ele não mudou, é nós que nos afastamos dele. É nós que nos afastamos dele mediante o pecado, porque ele é santo e ele não pode ficar no mesmo lugar que o pecado. O pecado nos afasta dele. Existe uma única maneira, é voltarmos os nossos olhos para o Senhor. Essa é a única maneira de termos Ele por perto. Não sei se vocês conhecem a história de Eli, o sacerdote. Os filhos dele estavam em pecado, roubando da oferta do Senhor. E Deus vai levantar um profeta para falar para ele que a justiça virá, a ira do Senhor virá. E acontece que os filisteus vêm contra o povo de Israel. Por causa do pecado deles, desses dois filhos de Eli, 30 homens morreram. A arca do Senhor foi roubada e levada para a Filístia. O pecado é o pecado que nos afasta do Senhor e traz maldição para nossas vidas. Traz maldição para o nosso casamento, traz maldição para os nossos filhos. Traz maldição para nossas finanças, traz maldição para todas as áreas de nossa vida. Isso é um princípio que a gente precisa entender. Para a gente perguntar onde está Deus. Aonde que está Deus? E quando eu entrei no perfil daquela mulher que me perguntou onde que estava Deus quando meu filho foi abusado. Pastor, com cachaça, com vícios. A pessoa não conhece, rejeitou o conhecimento. Ela rejeitou o conhecimento e questiona a Deus pelo mal que acontece na vida dela e com os filhos dela. Está aqui a resposta para todas as coisas. Está aqui quem Deus é, quem dita as regras é o Criador. Não é o contrário, Deus não foi feito para servir nós. Nós fomos feitos para servir Ele. Nós somos feitos para servir Ele. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dEle. Quando nós entendermos isso, entender esse princípio, como o Fernandinho disse aqui, o Pedro adorando o Senhor, morre instantaneamente, a gente não sabe a nossa hora, a gente está aqui de passagem, a nossa vida aqui é passageira. Deus nos deu a vida por um tempo. Nós somos criados, olha o plano original de Deus, somos criados para ser eterno.
O homem peca, a idade diminui para 120 anos. O povo está pecando demais, muita maldade. Meu povo vai viver 120 anos. Depois o salmista vai dizer 75 anos, 80 anos, no máximo. O resto é cansaço. O pecado vai nos degradando, tirando o plano original de Deus. Se nós voltarmos para o plano original de Deus, se a família voltar para o plano original de Deus, se os casamentos voltar para o plano original de Deus, nós vamos ter o maior avivamento nesse tempo. Nós vamos ver o maior número de filhos pródigos voltando para a casa do Senhor. Porque Deus, Ele precisa somente de um coração arrependido, somente de uma pessoa disposta a clamar pelo perdão pelo povo e reconhecer que estão ferindo o coração de Deus, que estão ferindo a santidade de Deus, que estão expelindo Deus e ao mesmo tempo querendo bênção, ao mesmo tempo querendo cura. A verdadeira cura e libertação. Vamos continuar aqui, não vamos chegar lá. A ira de Deus contra o pecado. Aí várias pessoas questionam. Eu escuto muito Cid Moreira. Eu estava escutando a história sobre o rei Davi. Davi, todos conhecem a história dele. Ele vai pecar com Betseba, vai cometer adultério, depois vai mandar matar Urias. E Deus vai trazer maldição para a vida dele. O próprio Deus, através do profeta Natã, vai chegar diante dele por causa do seu pecado. O seu filho, o filho do pecado, vai morrer. A espada jamais se apartará da sua casa. E vai levantar de dentro da sua casa um que vai se opor ao seu reinado. Por causa do pecado. Ele vai desgraçar a vida dos filhos dele toda, a descendência dele. E era para os frutos, como nós lemos aqui, a maldição. O seu pecado influencia para a sua semente. O nosso pecado não para em nós. Se não arrependermos, vai para a nossa semente, vai para os nossos filhos. E a ira de Deus, ela não é uma emoção humana, arbitrária, descontrolada. Deus decide cuspir fogo, Sodoma e Gomorra, do nada, não é do nada. É pela desobediência. É pela falta de temor à sua palavra. O povo rejeitou a Deus. Uma pessoa que não conhece a Deus vai virar e falar: Deus é injusto, vai matar toda a cidade por causa de pecado. Que Deus é esse, como diz a menina lá nos comentários, sobre a história de Davi, que Deus é esse que vai matar o filho por causa do pecado do pai. O que o filho tem a ver? Ele é inocente, porque está escrito na Bíblia: eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Isso é quem Deus é. Isso é um estatuto que Ele colocou. Nós lemos aqui, está lá em Deuteronômio 28, vocês podem chegar em casa aí e conferir, vocês vão encontrar lá. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. O pecado que você comete, pai, o pecado que você comete, mãe, pode gerar herança espiritual para os seus filhos. E a ira de Deus, ela é justa. Ela é justa, ela é a expressão da justiça de Deus mediante a sua santidade. Seguindo para o próximo slide. Para nós chegarmos aonde eu quero chegar, eu preciso que vocês entendam esses princípios. Porque são princípios de libertação, são princípios de cura, são princípios de bênçãos. Se você que veio aqui está interessado em bênção, não sei como que foi o seu ano de 2023. Não sei se você viveu bênção ou maldições. Eu não sei se você está questionando algo de Deus. Deus, por que eu não consigo ficar firme na igreja? Por que o mundo me atrai? Por que as coisas do mundo brilham mais do que as coisas santas? Por quê? Por que eu vou na igreja e não consigo entender a sua palavra?
Pai, por que meus filhos estão se desviando? Por quê? Porque as coisas não deram certo, porque tudo que eu faço dá errado. Porque tudo que eu planto morre. Tem que a pessoa que fala que tem a mão podre, que fala, né? Por quê? Porque nada dá certo para mim, porque parece tudo vem contra mim. Já escutei falar, Deus não me ama, Deus não escuta as minhas orações. Deus tem uns filhos prediletos. A gente precisa entender esses princípios para a gente alcançar essa plenitude. Porque Jesus Cristo ele veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. A abundância, nós precisamos viver a abundância. Não estou falando de dinheiro, abundância de sentimento, de contentamento. A despensa pode estar vazia, mas a abundância de sentimento de paz dentro de nós. Não podemos ter o que comer dentro de casa, mas parece uma pessoa com a cesta básica na nossa porta. Abundância de não faltar, porque Deus está presente cuidando dos seus. E a Bíblia vai ser bem clara em nos dizer que nós temos um inimigo. Até então, no Antigo Testamento, se você analisar, não existe libertação lá. O espírito mal possuía Saul, Davi vinha, tocava a harpa, o espírito mal saía, depois ele voltava de novo. Está entendendo? Isso não é libertação. Existia ainda a legalidade no mundo espiritual, para que aquele espírito imundo voltasse a afligir o coração dele, porque Saul não se arrependeu. E a Bíblia vai dizer bem claro para nós em Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra sangue e carne, mas sim contra principado, contra potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Isso são demônios. Nós temos um adversário, ele já é condenado eternamente, e está tentando levar consigo o maior número de pessoas possível. Ele está nesse século tentando enganar a todos, tentando enganar a mim, tentando enganar você. Olha o que vai dizer, 1 Pedro, sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao nosso derredor. Eu fiz até a ilustração para vocês verem. A palavra de Deus vai dizer que nós temos um anjo que acampa ao nosso redor. E Satanás, como nós acabamos de ler, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, só esperando uma brecha. E adivinha? A chave para ele entrar é o quê? Próximo slide. O pecado é a porta para o inimigo entrar. É através do pecado que ele entra. Ele escraviza. Ele coloca vício, ele coloca contenda. Ele vem para atrapalhar os casamentos, trazer divórcios, adultério. E as ramificações vão indo, só caminhando para a morte. 1 João 5,18, sabendo que todo aquele que é nascido de Deus, não vive pecando, mas que de Deus é gerado, conserva a si mesmo, o maligno não lhe toca. A única proteção nossa, a única garantia nossa, para nos livrarmos de Satanás, é fechar todas as portas. A palavra de Deus fala assim, ó, aquele que é limpo, limpa-se cada vez mais. Nós precisamos limpar, e se a gente tiver em Deus, nós não vivemos pecando. O pecado é um acidente. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembra que tem um advogado no céu. O pecado na nossa vida, na vida de um cristão, ele não pode ser de propósito. Não pode ser um pecado programado. Segunda-feira tem um adultério para cometer. Não existe isso na vida de um cristão. Nós que somos em Deus, não vivemos no pecado.
1 João 5,19, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro jaz no poder do maligno. O maligno, ele tem poder, tem sim, mas se nós permitirmos através do pecado, ele só pode agir na minha e na sua vida através do pecado. Lembra que Deus nos deu a escolha? Te coloco dois caminhos, obedecer e desobedecer. Quando desobedecemos, abrimos legalidade para o inimigo entrar e fazer o que ele quiser. E a cura e libertação. Lucas 4,18, Jesus vem bramando como leão, acabando com toda a força de Satanás, dando a nós uma chance através do sangue dele, do sacrifício dele, da entrega dele na cruz do Calvário, de nascermos de novo. Porque a palavra de Deus fala assim, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos pecaram e todos foram afastados da glória de Deus. E através de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de ter um novo começo. Pelo primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, agora pelo segundo Adão, representado por Jesus Cristo, temos a oportunidade de nascer de novo. E alcançar a perfeição, e alcançar a santidade que Deus quer de nós relacionarmos com Ele. É mediante o sacrifício de Jesus Cristo que nós podemos reconciliar a nossa vida com Ele, com o nosso Criador. Através de Jesus Cristo que nós podemos entrar no jardim de novo e aproveitar de todas as bênçãos. É através do sacrifício de Jesus. Mas tem muitos ainda que rejeitam esse sacrifício. Porque esse sacrifício não tirou de nós a responsabilidade de ainda escolher obedecer ou desobedecer. Ele não nos deu uma carta através do sacrifício dele para poder pecar. Não, pelo contrário. Porque Ele morreu e ressuscitou, nós também morremos para o pecado e ressuscita para uma nova vida nele. Nós precisamos morrer para o pecado para a gente parar de viver maldição. E viver agora para ser uma cópia de Jesus nessa terra. Sede meus imitadores, a palavra de Jesus para a nossa vida. Olha o que vai dizer Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo veio para nos libertar das garras de Satanás, para aqueles que aceitaram o seu sacrifício, o sangue dele, para nos lavar e nos purificar e tirar todas as maldições de nós. Olha o que vai dizer no próximo versículo. Romanos 5:21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para que a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele levou sobre si todas as nossas maldições, mas isso não é automático. Não basta você só estar ciente desse acontecimento. Você precisa se alinhar aos planos divinos. E vai ter alguns princípios para a gente entrar nessa graça e receber essa bênção através de Jesus Cristo. Olha só o que vai dizer em Hebreus 5:9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para os que lhe obedecem. A salvação é para os que obedecem. A palavra de Deus vai dizer em 1 João 2:3-6. Nós sabemos que vós sois filhos de Deus, se você obedece aos seus mandamentos. Nós somos reconhecidos pela obediência.
Saul, o primeiro rei, ungido por Deus. O primeiro rei, ungido por Deus, vai receber uma ordem, uma guerra, presta atenção. Saul vai guerrear, e ele vai receber uma ordem, vai, não traz ninguém vivo de lá, para matar todo mundo, matar os animais, matar todas as pessoas. E vai chegar lá, Saul vai escolher os mais gordinhos, os bois mais gordos, as ovelhas, os carneiros mais gordos, para poder sacrificar o Senhor. E vai trazer para Israel. E o profeta Samuel vai dizer para ele: o que você está fazendo, Saul? A ordem do Senhor é para matar todos. O que está fazendo o rei aqui vivo e esses animais? Eles já estavam condenados, o profeta, a morrer. Eu trouxe eles para poder sacrificar o Senhor. E onde vai surgir? É melhor obedecer do que sacrificar. Se existe uma ordem de Deus, é melhor a gente obedecer do que sacrificar. Porque além do sacrifício, Deus quer a obediência à sua palavra. A obediência em primeiro lugar. Então nós somos reconhecidos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não tem como, meus irmãos, a gente falar que ama a Deus e não obedecer aos seus mandamentos. Não tem como você falar que ama a Deus e você não tem tempo para sentar para poder ler a palavra dele. Não tem como, meu irmão, minha irmã. Nós dizemos que ama o Senhor e passa a semana inteira, curte todos os vídeos, assiste todos os programas, as séries, as novelas, e não tem tempo para se sentar para ouvir o estatuto, os mandamentos do Senhor, que é a palavra dele. Não tem como. Quem ama a Deus tem prazer em ler a palavra dele. Quem ama a Deus tem prazer em se assentar, em conversar com o Pai Celestial. Quem ama a Deus tem prazer nisso. E vai existir uma única maneira de nós conseguirmos essa cura, essa libertação para esse tempo. Nós estamos vivendo uma época que a igreja e todos os lugares, as doenças cerebrais da alma, depressão, ansiedade, câncer, pessoas precisando de cura, mas estão longe de Deus. Pessoas precisando ser cheias do Espírito Santo, vivendo sem propósito, vivendo sem destino. Precisando de Deus. E só existe uma maneira de nós chegarmos a Ele: arrependimento genuíno. Olhar para as nossas atitudes e enxergar que realmente nós estamos ferindo a santidade de Deus, a pureza dEle, a perfeição dEle. Olhar que nós estamos rejeitando a sua verdade, rejeitando ao seu conhecimento, a sua sabedoria, querendo viver com os nossos próprios entendimentos. Nós estamos querendo romper com as nossas próprias percepções. Nós precisamos nos arrepender, e Deus vai dizer isso em Levítico 26, 40. Então confessarão a sua iniquidade, a iniquidade dos seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão, que me lembrarei, e da terra me lembrarei. Existe somente essa maneira, se nós reconhecer que falhamos contra o Senhor, e trazer para a luz o que está nas trevas,
trazer para a luz o que está nas trevas. Nós vamos ver que a mensagem do arrependimento, ela foi pregada no último livro do Antigo Testamento. Foi pregada também no Novo Testamento, por João Batista, por Jesus Cristo e também por seus discípulos. E também foi pregada no último livro da Bíblia, Apocalipse. A mesma mensagem, a mensagem que nós precisamos ouvir. Em Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta para a prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar, do teu candeeiro, caso não te arrependas. É tempo de nos arrependermos e voltarmos nossos olhos ao Senhor. A confissão dos nossos pecados é o que tem poder para cancelar pecado. A confissão é o que tem poder para cancelar pecado. Para a gente entrar no benefício da cruz, para a gente entrar naquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós, nós precisamos arrepender das nossas antigas atitudes e confessar e trazer o que está nas trevas para a luz. Porque o mundo espiritual, ele é feito de legalidades. É legal, o inimigo toca porque é legal, regido por leis espirituais. E só existe uma maneira, trazer o que está encoberto, confessar nossas transgressões e trazer para a luz. Escuta só um testemunho. A pastora chama Ana Teresa. Ela nasceu num lar disfuncional. A mãe dela era drogada. O pai dela se deitava com prostitutas. E aos 14 anos ela decidiu ser prostituta, porque o pai dela gostava de prostituta. Olha só a geração, a herança espiritual passando. E o primeiro programa que ela vai tentar, ela encontra com um homem cristão, que vai virar esposo dela, futuramente, o pastor Otto. E ele ganha ela para Jesus. E eles vão se casar e vão ter o primeiro filho. E o primeiro filho deles morre em 12 dias de vida, ele morre. E ela entra em colapso, questionando ao Senhor, Deus, por que o Senhor vai permitir com a vida venha ao mundo e com 12 dias ele vai morrer? E muitos veem para ela com palavra para consolar. Imagina, minha senhora, se fosse com 12 anos, você teria mais lembranças, a dor seria maior. E ela falou assim, não, isso não combina com meu Deus, tem alguma coisa que eu preciso saber. Ela começou a questionar para o Espírito Santo, por que o Senhor permite que uma criança venha ao mundo e com 12 dias morre? O Espírito Santo vai levar ela nessa passagem que eu citei anteriormente, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Mas Senhor, ela começou a buscar na Bíblia, onde que teve morte de criança. Caiu na história de Davi. O filho dele morre, por quê? Porque teve derramamento de sangue. Ele manda matar Urias. Isso é uma herança, é a herança espiritual de morte, derramamento de sangue. Fica um espírito de morte de maneira legal no mundo espiritual, para poder agir. E ela foi e começou a fazer um mapeamento da sua família. A família dela não tinha derramamento de sangue, foi para a família de Otto e descobriu que o pai dele era cangaceiro e matava escravos. Chicoteava escravo até morrer. E ela foi renunciar a essa herança, mediante a cruz, confessar esse pecado que estava encoberto. Ninguém havia confessado esse pecado, interrompido essa legalidade no mundo espiritual. E assim somos nós, às vezes vemos para a igreja e não nos instrui com relação a isso. Pessoas que cometeram aborto e não sabem que precisa confessar, trazer, tirar do mundo das trevas e trazer para a luz.
Pessoas que cometem adultério, esconde, encobre, porque não quer falar para o esposo ou para a esposa, para não acabar o casamento. Infelizmente, para você tirar isso do mundo das trevas, você vai precisar confessar e fazer o caminho de volta, pedir perdão. Só existe uma maneira de nós vivermos a bênção do Senhor e alcançarmos a libertação por completo. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Uma parábola bem para vocês entenderem. Em uma casa, quando você começa a juntar mosca dentro da sua casa, tem uma carniça lá, uma bosta que seja, você pode ficar espantando mosca o dia inteiro. No Brasil usa aquela raquete, né? Você pode ficar usando a raquete o dia inteiro, espantando mosca o dia inteiro, você vai cansar. O que precisa ser feito é tirar a merda, a carniça de dentro da casa, para as moscas parar de entrar. E a carniça, a bosta, é o pecado. E as moscas são os demônios. Nós podemos viver a vida inteira só expulsando o demônio. Ele vai entrar de novo porque existe legalidade espiritual. Existe pecado escondido. Existe pecado escondido, pecado que não foi confessado. Está legal ainda no mundo espiritual, está nas trevas ainda. E só sai mediante o arrependimento genuíno e o confessar. É tempo de viver esse avivamento, esse alinhamento. Mas só vai acontecer quando nós arrependermos verdadeiramente e trazer para a luz tudo que está nas trevas. Tudo que está nas trevas tem que vir para a luz. Mateus 10, 32, 33. Portanto, deixa eu voltar só um pouquinho aqui no slide anterior. Só para poder embasar o que eu estou falando para vocês. Não são minhas palavras, estão baseadas na palavra de Deus. Está baseado no estatuto do Senhor. Está baseado no nosso manual de vida. No manual do fabricante. Olha o que vai dizer 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmo 32,5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Provérbios 28,13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Se você confessa o seu pecado, você pode receber a cura instantaneamente, se for espiritual. Vai existir situações na nossa vida, por exemplo, a enfermidade. A enfermidade ela pode ser natural, ela pode ser espiritual. Ela pode ser exatamente porque você come muito açúcar e você vai ter glicose alta. Mas nós temos prova na Bíblia de enfermidade que era espiritual. Uma mulher que andava encurvada a vida inteira. Jesus expulsa o demônio e ela endireita na mesma hora. O demônio pode se alojar em certas partes do corpo humano, mediante a legalidades espirituais. Vai ter uma menina muda. Se fosse levar para um fonoaudiólogo, ia mandar fazer uma sessão de exercícios vocais para ver se voltava. Mas Jesus Cristo olhou e expulsou o demônio que estava nas pregas vocais. E ela falou na mesma hora. Precisamos trazer para a luz, para que sejamos curados, para que alcançamos as bênçãos, para que o inimigo, o nosso adversário, nos deixe em paz. Até que ele chega a dizer o que diz para Jesus: o que tem eu contigo? Ele vai dizer para você: o que tem eu contigo? Você está refletindo a imagem de Jesus. Não tenho nada contigo, não tem nenhuma legalidade para agir na sua vida. E você vai usar a autoridade de Jesus para libertar pessoas.
Porque somente pessoas libertadas libertam, somente pessoas curadas curam. Essa autoridade que Deus quer nos dar nessa noite. Pode colocar sobre os pés. A autoridade de Jesus Cristo, comprada na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus morreu por mim, por você. Você não precisa carregar esse fardo mais. Somente voltar os olhos para o Senhor e aceitar Ele como seu Salvador. Você não precisa mais ficar escravo do pecado, não, não, não. Você não precisa mais ficar escravo de Satanás, não. Jesus Cristo veio para te arrancar da mão de Satanás. Para você voltar de novo a dormir em paz. Para você voltar a ter paz de novo na sua vida. Para você voltar de novo a governar, a dominar a sua vida. Ele veio para levar sobre si as maldições que eram para ser nossa. Ele levou sobre si. Tudo que nós precisamos é só nos posicionar em obediência. Em obediência. Se você precisa trazer algo para a luz, é hoje que você precisa trazer. Se você tem que trazer algo para a luz, é hoje que você precisa confessar. Porque Jesus Cristo quer que você saia por aquelas portas liberto e curado. É hoje que é o dia de você largar a mão da desobediência e decidir pelo caminho da vida. E decidir ir para o céu, se a trombeta tocar agora. Se a sua senha for chamada agora. Qual será o seu destino? Eu vi um vídeo uma certa vez. Tinha 2 caminhos que eu oferecia para ela. Parecia assim em cima assim, dança. Ela pulava para cá, quero dançar em vez de ler a Bíblia. Aí parecia assim, para ela assim, obediência e desobediência. Um ato lá de desobediência, ela pulava para o lado de desobediência, que era mais legal. Aí depois apareceu o céu e o inferno, ela pulou para o lado do céu. Aí uma força maligna puxou ela para o lado. Porque são as nossas decisões de obedecer e desobedecer que vai nos conduzir para a vida eterna, no céu ou no inferno. Não é nossas palavras dizer eu quero, não, eu quero ir para o céu. Quem não quer? Mas é se nós obedecermos. Eu decido obedecer a Deus. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei quando eu vou partir dessa vida. Mas até que Jesus volte, eu preciso guardar a minha coroa. Até que Jesus volte, eu preciso vigiar constantemente. É para aquele que a coroa é para aquele que perseverar até o fim. Nós não podemos ser daqueles que olha para trás e desiste. Nós precisamos ser daquele que decide hoje, é agora. Em obedecer, Senhor, a partir de hoje eu vou te obedecer em tudo. Pai, eu não colocava o Senhor como primazia da minha vida, mas a partir de hoje eu vou te buscar em primeiro lugar na minha vida. Senhor, no ano de 2023, eu deixei o Senhor em segundo plano. Eu priorizei os trabalhos, eu priorizei os meus planos, eu priorizei os meus negócios, a minha empresa. Mas a partir do ano que vem, a partir de hoje, durante toda a minha jornada até o fim, eu vou priorizar o Senhor. Essa que tem que ser a nossa postura. Eu te pergunto, você ama a Deus? Permita que o seu fruto mostre. A palavra de Deus fala que vai nos conhecer através do nosso fruto. Se você ama a Deus, seja obediente. A tua palavra, a obediência que vai provar o nosso amor a Ele. Quem está disposto a tomar uma nova postura, quem está disposto a renunciar à sua própria carne e entender que o seu corpo não te pertence. A teoria, meu corpo, minha regra, é mentira. O seu corpo é a regra de Deus. Templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Você que está afastado, é hoje que é o dia de você voltar.
Glória a Deus que você está aqui hoje para ouvir a verdade dEle. Isso é sinal que Ele te ama, é sinal que Ele nos ama. É sinal que Ele nos ama, por ouvir essa palavra de arrependimento, essa palavra de conserto, essa palavra de renovar as nossas alianças com Ele, de conferir os nossos conceitos. E Ele te pergunta hoje, qual é a sua decisão, meu filho? Qual é a sua decisão, minha filha? Eu quero te proteger, eu quero te guardar, eu quero zelar por você, eu quero zelar pela sua entrada e pela sua saída. Eu quero estar contigo quando você entrar, quando você sair, eu quero estar contigo onde você colocar as suas mãos. Eu quero te abençoar, você em todas as coisas. É a palavra de Deus, a vontade dEle. Ele não tem prazer na desgraça, Ele não tem prazer. Ele tem prazer no renovo, Ele tem prazer no novo começo, no recomeço. É nisso que Ele tem prazer. Ele tem prazer quando o filho volta para casa, Ele tem prazer quando a pessoa se arrepende, Ele tem prazer quando a pessoa volta a olhar para Ele e coloca Ele como fundador da sua vida e começa a construir a sua vida em cima dos fundamentos dEle. Ele tem que ser o fundador da sua vida. Para você conseguir os dias maus, vencer nos dias maus, para você conseguir vencer esses últimos tempos, para você conseguir vencer e não ser enganado, você precisa estar nele. E hoje o Senhor te pergunta, qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? Qual o caminho que você escolhe? Qual o caminho que nós vamos escolher, igreja? É tempo de nos posicionarmos. Estamos vivendo os últimos tempos nessa terra. E Deus tem um plano para a sua vida. Quando Ele colocou você no ventre da sua mãe, Ele tinha um plano para a sua vida. Ele traçou um projeto para você. No ventre da sua mãe, Ele traçou o projeto para você, os talentos naturais que você recebeu. Ele está gritando para você onde está o ministério que Ele colocou nas suas mãos. Onde está o talento que Ele confiou nas suas mãos. É tempo de nos posicionarmos, estamos em guerra. Estamos perdendo as nossas crianças, os nossos adolescentes, os jovens, os adultos estão se perdendo. É tempo dos filhos se posicionarem. É tempo de nós nos posicionar como filhos, como exemplo. A palavra de Deus é bem clara que os escândalos viriam, mas ai daqueles pelo quais os escândalos vêm. Não seja você o amor esfriado, o canal de escândalo, não. Se santifique a Deus, Ele merece. A nossa santificação, Ele merece a nossa entrega, Ele merece a sua devoção. Ele que te constituiu, é Ele que colocou você neste mundo. Seus pais não sabem fazer espírito. Seus pais juntaram e se relacionaram, mas quem mandou o espírito, quem formou seus braços, seus olhos, todos os membros do seu corpo foi o Deus. Ele que te formou, Ele que te criou, Ele que colocou o plano para você cumprir. Não é somente para encher os nossos bolsos de dinheiro, as nossas contas recheadas, não. Nós temos um compromisso com o céu, a nossa cidadania. Nós somos cidadãos do céu. Meu jovem, minha jovem, os prazeres são passageiros. Não troca o Senhor por um minutinho de prazer. Não troca o Senhor por uma ficada, por um beijo, por uma relação. Não é santidade ao Senhor. Nós estamos em guerra. Satanás, o nosso inimigo, não está de brincadeira de ser demônio. Não. Ele está investindo fundo. Tantas distrações neste mundo. Precisamos olhar para Jesus. Senhor, nós rejeitamos o seu conhecimento, a sabedoria. Nós estamos investindo nosso tempo somente naquilo que é passageiro. Oh, gente.
É passageiro, é tudo passageiro, você não sabe a hora. O nosso verdadeiro tesouro está lá no céu. O nosso verdadeiro tesouro está no céu, é para lá que nós estamos indo, igreja. Jesus Cristo morreu na cruz, é para nos levar para lá, a vida eterna. Ruas de ouro, aonde não haverá dor, aonde não haverá doenças, aonde não haverá mais nenhuma peleja, nenhum choro, nenhuma ansiedade, nenhuma depressão. É para lá que nós estamos indo, igreja, para este lugar. Decida obedecer, é isso que vai definir o seu caminho. Em nome de Jesus, eu quero fazer oração com vocês. Pai Todo-Poderoso está aqui, ó Pai, a tua igreja, a tua palavra foi ministrada. Espírito Santo é o Senhor que faz a obra, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que a sua bondade, que a sua graça e sua misericórdia possa olhar para nós nessa noite. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa, Senhor, por estarmos tão distraídos, perdoa, Pai, em nome de Jesus, por preferirmos ficar diante das telas, diante, Pai, dos celulares. Oh, Pai, nos perdoa, perdoa os nossos pecados, oh, Pai, em nome de Jesus Cristo. Estende as suas mãos e abençoa a tua igreja com a sua misericórdia e com a sua graça. Alcança cada um, ó Pai, segundo as suas misericórdias. E que o sacrifício de Jesus Cristo não possa permitir que Satanás, o nosso inimigo, nos engane. Que a igreja do Senhor, comprada pelo sangue de Jesus, possa entrar nos portões celestiais. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida a bênção de Deus. Eu declaro sobre a sua vida os céus abertos. Eu declaro sobre a sua vida Satanás batendo de retirada e deixando a sua casa, deixando os seus filhos, deixando as suas esposas. Eu declaro em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus Cristo, Satanás deixando em paz os seus filhos. Satanás, você não tocará mais as nossas crianças. Satanás, você não tocará mais os nossos casamentos. Nós te repreendemos pela autoridade de Jesus. Você não mais enganará, Satanás. O seu tempo está acabando e você será derrotado. A igreja do Senhor pisará sobre a sua cabeça. Arabaia sore que teremos. Receba dessa santidade de Deus. Receba dessa santidade, receba do Espírito. Seja revestido pelo Espírito Santo de Deus para resistir o pecado, para resistir a tentação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.